retomando a nossa aula sobre dação em pagamento, para que fique um vídeo só sobre esse assunto, então eu retomei um pouquinho daquilo que tinha sido tratado na nossa última aula. A dação em pagamento no Código Civil é prevista, no caso regulamentada, só em 4 artigos. Estão todos eles aí, né, para que vocês entendam, né, que é um tema relativamente pequeno e também relativamente importante, sobretudo em momentos onde a economia está meio carente, né, meio desacelerada, né, isso acaba sendo uma boa solução. A dação em pagamento, primeiro, antes de tratar da regulamentação, temos que fazer algumas distinções, certo? E a primeira distinção é sobre um assunto que a gente já tinha tratado anteriormente, que é a respeito do objeto do pagamento. Tá? Então, diz o artigo 313 do Código Civil que o credor não é obrigado a receber uma prestação diversa. De que forma eu expliquei isso, então, quando tratávamos do artigo 313? Eu disse assim, normalmente as obrigações são em dinheiro, né? Então, se eu fiz um compromisso de pagar em dinheiro, o credor não é obrigado a receber outra coisa que não dinheiro, tá certo? Então, o credor não é obrigado a receber. Mas o primeiro artigo da dação em pagamento diz exatamente, não vou dizer que seja o contrário, mas diz algo complementar, né? No artigo 356 está escrito que o credor pode consentir em receber prestação diversa. Ainda que separados por 43 artigos aí, né, entre um e o outro, mas o assunto é o mesmo, só que, como eu falei, é complementar. Então, o 313 diz que ele não é obrigado, mas o 356 diz que ele pode consentir. Então, a leitura deve ser feita assim mesmo, né, conjuntamente. Ele não é obrigado a receber, mas ele pode consentir em receber prestação diversa. Eu faço questão, chamo a atenção até sobre a redação, né? O tamanho dos dois dispositivos legais é parecido, né? Me parece até que didaticamente seria melhor tratá-los um atrás do outro, né? Para que não mude muito de assunto, tá bem? Mas não vamos entrar no mérito aí, né, de como que o nosso legislador organizou os temas, certo? O que interessa é agora prestar atenção para isso. Então vamos lá, reforçando, continua, está valendo a regra. Tu não é obrigado a receber prestação diversa, mas tu pode receber prestação diversa. Então não é obrigado, mas pode consentir. Bueno, se tu consentir em receber prestação diversa, aí também, né, não seria propriamente um pagamento, mas sim uma dação em pagamento, certo? Então é um instituto jurídico, como eu falei, bastante útil, sobretudo nos momentos, né, de carência econômica, né, de pouca atividade econômica, onde às vezes a pessoa está sem dinheiro, mas tem algum produto para entregar. Então, só para exemplificar, né, o que seria uma dação em pagamento? Eu não tenho, sei lá, dinheiro para te dar, mas eu tenho sacos de arroz. Então, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho galinha, né, frango, carne de frango, certo? Lembra um pouco, ou remonta, né, a origem da economia, né, a origem do escambo, né, da troca, né? É perfeitamente possível. Então, a legislação permite que isso aconteça, mas essa permissão tem que ser dada também pelo credor. E o credor, sensível à situação econômica, às dificuldades do devedor, de repente, como é que vale mais um na mão do que dois voando, né? Ele pode fazer, então, ele pode aceitar algo diferente daquilo que foi negociado e contratado, tá certo? Essa é a utilidade da dação em pagamento. A outra diferença que a gente tem que fazer é sobre as expressões muito parecidas, né, da dação em pagamento e da doação. Da mesma forma, coloquei as duas imagens agora no slide para que vocês vejam, né? Dação em pagamento é uma coisa, doação é outra. O que é dação em pagamento? Dação em pagamento é receber prestação diversa. Então, em vez de receber em dinheiro, eu recebo em produto, em arroz, em serviço, certo? Tudo que possa, né, ter um valor de troca. Já na doação,
a doação, eu vou ler ali o artigo 538, que é o primeiro artigo, né, ainda não estudado pela gente, né? Considera-se doação o contrato que uma pessoa, por liberalidade, transfere o seu patrimônio, bens ou vantagens para o de outra. Tá certo? Então, para vocês entenderem bem, eu sempre dou assim como um exemplo, né? Festa de aniversário, festa de Natal, né? Onde a gente compra alguma coisa e compra em nosso nome, bota no nosso cartão de crédito, a nota sai no nosso nome, né? Com o nosso CPF, certo? Tudo oficialmente, nós fizemos uma compra, certo? E aí depois a gente pega essa compra, esse objeto que a gente comprou e oferta para alguém como presente, né? Tá aí o melhor exemplo de doação, né? Então, qual é a diferença teórica, né, entre doação e dação em pagamento? Na doação, eu faço isso por liberalidade, eu não sou obrigado, né? Eu faço por liberalidade e é bom destacar, não está escrito no artigo, né? Mas sem o desejo de uma contraprestação, ou seja, eu faço um gesto unilateral, né? Sem que haja uma contraprestação. Na dação em pagamento, não. Na dação em pagamento, eu faço essa dação, não é uma doação, é uma dação, mas essa dação tem um objetivo, uma contraprestação. Perdão. Qual é a contraprestação? Eu quero a quitação, né? Eu quero que a pessoa registre lá que eu paguei, eu quero um recibo, né? De que eu fiz aquela doação e de que quitei a minha dívida. É nesse sentido. Então, ela não é gratuita, né? Ela exige uma contraprestação. E na doação, não. Na doação, eu presenteio alguém sem esperar nada em troca, ou seja, não há uma contraprestação. E da mesma forma, eu não sou obrigado, né, a presentear, fazer uma doação, não é obrigação de ninguém, está dito ali, é por liberalidade. Da mesma forma que na dação em pagamento, quem não é obrigado é o credor a aceitar, né? A gente já viu aqui no slide anterior, né? Ele pode aceitar, mas ele não é obrigado a aceitar, tá bem? Então, feitas essas duas diferenças, entre a questão do objeto do pagamento e a dação, e depois entre dação e doação, vamos ao que diz os 4 artigos que eu tinha referido para vocês, né? Então, vamos lá. O 356 já foi lido e explicado. E aí o 357 traz uma questãozinha, né, que remete para outro tipo de contrato. Mas vamos fazer a leitura que é bem simples, né? Diz assim: determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. Então é o seguinte, como é um objeto, não é dinheiro, né, que a gente entregou, deveria entregar dinheiro, entregou um objeto, como eu falei, sacos de arroz, frango, serviços, quando a gente determina o preço, né, a coisa fica como uma compra e venda. E o artigo, né, inteligentemente, o legislador, de forma simples também, né, que é uma raridade, né, do direito das obrigações, um texto claro e simples, né, ele diz o seguinte: essa transação, então, no que diz respeito ao pagamento, no contrato, né, vira compra e venda, certo? Então, as regras são de compra e venda, né, em função, né, desse tipo de pagamento. Mas isso, para tanto, é necessário que a pessoa, no caso, estabeleça o valor da coisa dada em pagamento. Certo? Só para explicar assim para vocês, na prática, normalmente, como não é muito vantajoso para o credor, ele faz como a gente diz numa expressão de economia, né, ele faz um deságio, né? Então, vamos assim, ele recebe a coisa por um valor menor do que ela teria de mercado, né? É como se fosse assim, já que eu vou aceitar uma coisa que não seja dinheiro, né? Eu quero levar uma pequena vantagenzinha, né? Então ele faz um deságio. É como acontece com o câmbio, é como acontece na troca, né? Como ele não é obrigado a receber aquilo ali como forma de pagamento, e aquilo é uma solicitação do devedor, é natural e faz parte dos negócios jurídicos, né, e dos negócios comerciais também, né, é natural que o credor queira alguma desvalorização, né, no preço da coisa que foi dada, certo? Para levar uma pequena vantagem, já porque ele vai ter que, depois que ele pegar aquele objeto,
ele vai ter que transformar aquilo em dinheiro, que é o que ele quer. Provavelmente ele não quer arroz, ou não quer aquela quantidade de arroz que a pessoa está ofertando, né? E outra, né, esses preços de mercadorias oscilam também no mercado, ele tem um risco, né? Ao passo que o preço do dinheiro é um pouquinho mais estável, né? Ainda que na nossa economia, que tem um pouco de inflação, né? Mas, então, é aquela coisa do negócio mesmo, tá certo? Mas o que importa é o que diz a lei. Determinado um preço para aquilo ali, e é o que normalmente acontece, nós vamos aplicar nessa questão da dação em pagamento as regras referentes à compra e venda. Então, está dizendo para ti o seguinte: vai lá, se der algum problema aí, vai lá na parte de compra e venda no Código Civil, que é mais adiante, né? Nós não estudamos ainda. O artigo 358 diz assim: se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. Para que todo mundo entenda, o título de crédito mais democrático, mesmo que ainda já esteja meio em extinção, né, seria o cheque, né? Então vamos lá, eu não te dou em dinheiro, mas dou um cheque. Eu tenho um cheque a receber, né, futuramente, ou pré-datado, alguma coisa, né? E aí eu te ofereço um cheque como pagamento daquela dívida, certo? Fazendo isso, olha só o que diz a lei, aí não será compra e venda, aí será uma cessão de crédito, assunto que nós já estudamos. Então, o que está dizendo o artigo 358? As questões relativas a esse tipo de dação não de uma coisa, mas sim de um título de crédito, nesse caso aí tu vai aplicar as regras de cessão de crédito que nós já estudamos. E por último, o mais complicadinho dos 4 artigos, se o credor for evicto, e aqui eu botei embaixo do slide, né, o conceito de evicção, da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros. A questão é o seguinte: o que é for evicto? Está explicado ali que evicção é conceituada como a perda de uma coisa ou por sentença judicial ou por ato administrativo de apreensão. Para dizer o seguinte: tu deu alguma coisa em pagamento para o credor, tá bem? Então foi dada. Só que depois, por algum rolo jurídico, esse credor perdeu essa coisa, certo? Então ele não tem mais, foi tomada dele esse objeto. Se isso acontecer por conta de um rolo jurídico, o que acontece? Aquela quitação fica sem efeito, ou seja, o pagamento é anulado, né? O que está dito aqui, ó, fica sem efeito, e a obrigação primitiva se restaura, certo? Ela não se extingue. Então, é uma situação condicional, tá bem? Tu pode dar uma coisa para o teu credor, mas se por alguma razão o credor perder essa coisa, né, aí pode ser que se restaure aquela obrigação, ou seja, que não valha aquele pagamento, anula, né, o pagamento, torna sem efeito e a obrigação se restabelece, tá bem? Não é uma situação usual, não é uma situação comum, mas eu também recomendo, porque essa definição aí de evicção é específica, né, para esse artigo. A palavra evicção, no caso, eu sempre recomendo, assim, né, como forma de entendimento, né, até para memorizar, porque ela vai aparecer muitas vezes ao longo, não só do curso, mas também no estudo para concurso, né? A evicção seria a perda de um objeto, a perda de uma coisa, tá certo? E as suas consequências, né? Eu aprendi isso de forma um pouquinho mais clara, eu entendi isso assistindo um filme americano, né? Filme norte-americano dos Estados Unidos, onde o mandado de despejo é mandado de evicção, né? Que na verdade é eviction, né? Muito parecido com a escrita, né? do nosso português aqui, né? Em inglês. É eviction, certo? Então, assim, quando vão fazer um despejo de alguém, então, para guardar isso aí, né? Ou seja, é uma ordem judicial que retira alguma coisa de alguém, né? É nesse sentido. Não está muito diferente do que está dito aqui, ó, quando tu perde um objeto por sentença ou ato administrativo, tá bem? Não é uma situação comum, mas é uma situação que acontece. E aí é importante que fique o registro aí para vocês, tá certo? Mas aqui esse esqueminha aqui ficou muito bom. Vamos fazer uma pausa no vídeo, então, aqui para seguir em outros assuntos.